Bendito seja o nome do Senhor. Glórias, louvores e aleluias ao Senhor que é maravilhoso para você e para mim. É sempre bom estarmos juntos e mais uma vez o seu programa Além dos Fatos, ao vivo, para você que está nos assistindo nessa terça-feira à noite. Mas é claro, se você está nos vendo na reprise de quarta de manhã ou de quinta de manhã, como a gente diz, seja de noite ou de dia, é sempre bom ter a sua companhia. Quero mandar um abraço especial para Maria Tereza, de Pouso Alegre, Minas Gerais. Conversando hoje com a Vanessa Mello, aqui da Escola Bíblica Maria Tereza. Ela me contou resumidamente a sua história. E eu louvo a Deus pelo que o Senhor tem feito na sua vida. O Senhor é maravilhoso, não é? Eu quero mandar um abraço também para a Flávia Alcântara, lá de Carapicuíba, São Paulo. Ela é da Igreja do Avivamento Bíblico. Também para o Luiz Gustavo e a sua esposa Sueli Raminelli. Eles são da Igreja Congregação Cristã no Brasil. Enfim, seja qual for a sua denominação religiosa, ou mesmo que você não tenha o hábito de frequentar alguma igreja, mas a gente lhe abraça e lhe agradece muito, sinceramente, por sua audiência, por sua amizade e seu carinho. Mando abraços também para os pastores Armiston, Robson, Vander, Inácio, Rudney, Jander, Fernando e Reinaldo. Eu tive o prazer de estar com eles esse último final de semana lá em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. E fiquei encantado por ver a grande audiência que a TV Novo Tempo tem entre os capixabas. No próximo final de semana terei o prazer de estar em Niterói, no Rio de Janeiro. Se você mora aí em Niterói e assiste a TV Novo Tempo, é nosso amigo. Eu quero convidar você para nós estarmos juntos no próximo sábado no Espaço Novo Tempo de Niterói. Avenida Presidente Roosevelt, número 76, no bairro São Francisco. Será uma alegria poder encontrar com você nesse próximo sábado lá em Niterói. Na próxima quinta-feira à noite eu falo mais a respeito disso. Outro dia convidei você, foi semana passada, não é? Para visitar uma das nossas igrejas, Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aí, você esteve lá? Se você foi, eu espero que você tenha sido muito bem recebido. E se você não sabe onde tem uma igreja adventista perto da sua casa, é simples. É só você entrar no site www.encontreumaigreja. Essa frase, encontre uma igreja, tudo junto, e depois .com.br, tá bom? encontreumaigreja.com.br. Entrando nesse site, você vai descobrir onde tem uma igreja adventista do sétimo dia próxima da sua casa. Se você mora, por exemplo, em Manaus, na grande e linda cidade de Manaus, saiba que em cada bairro de Manaus tem pelo menos uma igreja adventista. É isso mesmo. A despeito de ser aí uma grande cidade, mas existem muitas igrejas adventistas, em alguns bairros várias igrejas, mas pelo menos um em cada bairro. E se você mora talvez em Salvador, vá à igreja também. Procure uma igreja perto de você. Você vai ser recebido lá na Bahia, no Nordeste, com muita alegria. Até porque do Maranhão à Bahia é só alegria, não é? Talvez você more em Brasília e esteja longe de sua família. Se você for à igreja, eu tenho certeza que aí em Brasília você vai encontrar uma família que vai lhe receber com muito carinho. Mas talvez você more em São Paulo, esteja aí na correria de São Paulo e você vai encontrar descanso e paz na casa do Senhor. Mas se você mora no Rio Grande do Sul e está um frio danado aí, não está? Bate! Mas você vai encontrar calor humano na igreja, eu tenho certeza. Vocês perceberam que eu ensaiei, não é? Pensei aí em uma cidade de cada região do Brasil para poder convidar você. Você de todo o Brasil, de norte a sul, leste a oeste, será bem-vindo na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu tenho certeza que os irmãos vão lhe receber com muito carinho. E você chega lá e diz, olha, eu assisto a TV Novo Tempo, o pastor Gilson Brito me convidou. E se você esquecer meu nome, lembra a semana passada? A história do bonitão? Tá. Não, esqueça, tá? Ali foi um momento de fraqueza. Esqueça essa parte. Você pode dizer assim, aquele baixinho lá da TV. Aí sim, olha a humildade, tá vendo? Você diz, olha, aquele pastor que diz assim, bendito seja o nome do Senhor, esse mesmo. Pois é, vai lá à igreja, vai à igreja, você será bem-vindo. Mas olha, o mais importante não é quem lhe convidou, não é o apresentador da TV que lhe chamou, até porque a gente sabe que quem está chamando você é o Espírito Santo.
Nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus para chamar você, para que você se aproxime da igreja. E lembre-se de uma coisa, a igreja não é um fim em si mesmo, é apenas um meio. O objetivo da igreja é levar você para Cristo, porque a nossa salvação está em nosso Senhor. Vamos orar então, para iniciarmos o tema de hoje. Pai querido, eu te peço, Senhor, por tua bondade, que tu ilumines a mim e a todos que participam comigo neste instante, para que juntos nós tenhamos entendimento da tua bendita palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você para o texto bíblico que está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. A minha Bíblia já está aberta aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Leia os versos 24 e 25. Está escrito assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi, diz Paulo, de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Estas são palavras do apóstolo Paulo. Ele diz, olha, vocês sabem que todo atleta que corre no estádio, eles fazem o seu melhor. Naqueles dias de Paulo, o atletismo era uma prática esportiva comum, sobretudo motivado e influenciado pelos gregos. Então Paulo diz, olha, os que correm no estádio, eles correm, eles vão lá, fazem o melhor, mas só um ganha o prêmio. E todo atleta, diz Paulo, em tudo se domina, porque via de regra os atletas, eles são um exemplo de entrega, de determinação, de persistência, não é isso? Eles são um exemplo de disciplina, de força de vontade, de empenho. E Paulo está dizendo, olha, eles se esforçam tanto para obterem uma coroa corruptível. Ou seja, a glória dos atletas é uma glória passageira, efêmera. E é evidente que ele está aí comparando com a nossa realidade. Nós que servimos ao Senhor Jesus Cristo. Paulo está comparando a experiência cristã com a experiência de um atleta. E então nós, que somos atletas de Cristo, nós que estamos procurando viver a vida cristã, viver segundo a vontade de Deus, nós que temos uma coroa de glória, uma coroa incorruptível para alcançar. Ora, se eles que buscam uma coroa corruptível e passageira, se eles se esforçam, essa é a ideia, quanto mais nós devemos nos esforçar, quanto mais nós devemos nos empenhar para que nós obtenhamos a vitória. E eu penso que você tem consciência disso, que todos nós cristãos, para alcançarmos nossa meta, que é a eternidade, nós temos sim que nos esforçar. Porque nós temos muito que lutar, não é? Nós temos muito que nos empenhar. E segundo a Bíblia, a nossa primeira luta é contra a nossa própria natureza. Uma natureza que está desassociada da vontade de Deus, que é inimiga da vontade de Deus. Para alcançarmos o céu, nós precisamos viver segundo a vontade do Senhor. E para vivermos segundo a vontade do Senhor, nós temos que combater dia a dia contra a nossa própria natureza. Eu cito o texto de Lucas, capítulo 9, verso 23. São palavras conhecidas de Jesus. Ele disse assim, se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Por isso que eu disse que nossa primeira luta, nosso primeiro esforço é contra a nossa própria natureza. Jesus diz que quer ser meu discípulo, então você tem que negar-se a si mesmo. Quando sua vontade se conflitar com a minha, então você deve deixar de fazer a sua vontade e fazer a minha se você é meu discípulo. E não é fácil, né, lutarmos contra a nossa própria natureza. Outra luta na qual nós temos que nos empenhar é contra os nossos inimigos, contra os próprios demônios. A Bíblia diz que os demônios são reais, que eles existem, estão fazendo de tudo para nos derrotarem. Eu vou compartilhar, inclusive, um texto bíblico com vocês. Está aqui, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos 8 e 9. Olha o que está escrito. Pedro diz assim, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Pedro diz, irmãos, nós precisamos ficar atentos e vigilantes, porque o diabo é um adversário, e como leão que ruge, ele está fazendo de tudo para nos devorar.
Nós precisamos lhe resistir firmes na fé. E todos nós, diz Pedro, passamos por isso. Toda a nossa irmandade ao redor do mundo está vivendo essa luta, essa dificuldade. Por isso nós temos que ser sóbrios e vigilantes. Mas quanto a essa consciência de que precisamos estar atentos e precisamos nos esforçar para permanecermos em Cristo, eu acho que essa consciência, essa compreensão todos temos, não é? Eu quero levantar com você agora uma outra questão. A questão, inclusive, penso ser crucial para nós termos sucesso na vida cristã. A questão é, que luta é essa na qual eu devo me empenhar? Em que direção eu devo canalizar os meus esforços, as minhas energias, para que eu seja um cristão vitorioso? Essa é a questão. Sabe, quando você faz, por exemplo, uma oração e na sua oração você promete a Deus e diz assim: Senhor, não vou pecar mais, eu vou me esforçar para não pecar, eu quero abandonar o pecado e eu não vou pecar mais. Você sabe que o inimigo, quando percebe você fazendo esse tipo de esforço, ele fica tranquilo, e eu lhe diria que ele fica até feliz, e você me dirá, como assim? Quando eu faço um propósito de não pecar, o inimigo fica feliz? Ele fica feliz. Por uma razão muito simples. O inimigo sabe que apenas essa determinação de não pecar, isso não é suficiente. É verdade, isso não é suficiente. O inimigo sabe que isso tem seu valor e sua importância, mas isso não é o mais importante. Mas quando você diz assim, eu tomei uma decisão na minha vida, eu vou me lançar nos braços de Cristo, e eu vou procurar ter uma vida de profunda comunhão com o meu Senhor, nada vai me separar do meu Senhor. Então, nessa hora, o inimigo treme, porque o inimigo sabe que você será vitorioso. O maior empenho, o maior esforço da vida cristã deve ser no sentido de nos agarrarmos a Cristo, de nos apegarmos a Ele. A verdadeira santidade não é simplesmente a ausência de pecado. A verdadeira santidade é unidade com Cristo, é semelhança com Cristo. Quanto mais você se apega ao Senhor, quanto mais você se agarra a Ele, procura ter comunhão, relacionamento com Ele, então daí é que vem a grande vitória. Eu quero fazer uma ilustração. É uma ilustração simples. Na verdade, eu vou agora dar asas à minha imaginação. E eu vou criar uma história. Veja, eu acredito que isso nunca vai acontecer. Está claro para você? Eu estou dizendo que eu acredito que isso nunca vai acontecer. É apenas uma história, uma ilustração, para você entender o que eu acabei de dizer. Suponhamos que um dia vai haver um tipo de jogos assim, como aconteceram aí os Pan-Americanos, né? Digamos que vai acontecer um tipo de jogos, assim, de competições, entre emissoras de televisão daqui do estado de São Paulo. Tem muitas aqui, não é? E então, um dia, o pastor Antônio Tostes, que é o nosso diretor-geral aqui da Rede Novo Tempo, ele recebe uma carta, um comunicado, fazendo um convite para que os servidores da Novo Tempo participem dessas competições. E o pastor Toninho recebe a carta e resolve consultar o seu grupo, os membros da diretoria. E aí eles se assentam, analisam e prevalece a ideia de que tá bem, vamos participar. Vai ser interessante, vai ser uma coisa bem descontraída, bem leve. Além do mais, será uma oportunidade de nos integrarmos com outras pessoas, com outros profissionais de televisão, de outras emissoras. E alguém até diz assim, vai ser uma oportunidade para a gente testemunhar para eles e tal, vai ser legal. Então tá bem, o pastor Toninho confirma que a Novo Tempo vai participar. E a notícia se espalha aqui pela Novo Tempo e o pessoal já começa a formar grupos, quem vai jogar vôlei, quem vai jogar futebol de salão, quem vai nadar, e a turma já fica eufórica. Um outro dia chega um outro e-mail para o pastor Toninho com as modalidades que serão disputadas. E ele lê voleibol, basquete, futebol de salão, tênis de mesa, boxe. Aí quando o pastor Toninho vê boxe, ele chega aí e diz, sem chance. Então ele já manda um e-mail respondendo e diz, olha, nós da Novo Tempo vamos participar de tudo menos de boxe. Por que nós não promovemos esse tipo de esporte? É um esporte que acaba, de alguma forma, estimulando a violência e machuca pessoas. Nenhum tipo de esporte dessa forma, que inclusive coloca em risco a vida das pessoas, a gente participa. Então o pastor Toninho diz, olha, de boxe a gente não vai participar. Ok. Só que uns dias depois chega um novo e-mail. E o pessoal da organização dos jogos diz assim, olha, não tem como. Ou vocês participam de tudo ou de nada. E aí o pastor Toninho resolve reunir o seu grupo e diz, olha, gente, eu tenho uma má notícia. E aí explica a situação.
E ele diz, olha, eu acho que a gente não deve participar de nada. E o grupo diz, de fato, então, se é assim, a gente não vai colocar boxeador. Mas digamos que tem alguém no grupo que diga assim, a notícia já espalhou, está todo mundo feliz, agora a gente não vai participar mais, vamos sim. E começa aquela discussão no grupo, vai, não vai? Você está entendendo, não está? Eu estou dizendo que isso nunca vai acontecer, tá bom? Que fique bem claro para você. Mas digamos que, depois de uma votação ali na diretoria, prevalece a ideia de que nós vamos participar de todas as modalidades. Então, tá bom. Aí vamos escolher o time de futebol, vamos escolher o de vôlei, vamos escolher quem vai nadar e quem vai ser o boxeador. Procura de um lado, procura de outro, ninguém quer. Até que finalmente a diretoria decide e diz assim, o nosso boxeador será o Tito. Você conhece o Tito? Temos foto do Tito aí, pessoal. Vamos mostrar foto do Tito. Cadê a foto do Tito? Olha aí, olha o Tito aparecendo aí. Muito bom, olha o Tito aparecendo aqui na nossa tela. Tito é uma simpatia, não é? Tito é muito popular, Tito é muito querido. Então tá bom, vai ser o Tito Na Mira da Verdade, ele vai ser o nosso boxeador. O pastor Toninho dá a notícia para o Tito fica desesperado. O Tito chega em casa e quando está em casa, preocupado e tenso com essa notícia, ele liga para o seu amigo inseparável, o professor Leandro Quadros. E ele diz assim, professor Leandro Quadros, olha, me colocaram nessa situação, eu vou ter que lutar boxe representando o Novo Tempo, explica a história. E o Leandro Quadros diz assim, bate, você entrou numa fria, meu amigo Tito. E Tito disse, professor, pois é, mas não teve jeito, eu agora vou ter que lutar. Você tem alguma orientação para mim aí, como atacar, como defender? E o Leandro Quadros diz assim, Tito, esse assunto aí, meu filho, meu amigo, eu estou mais por fora do que arco de barril. E o Tito disse, mas professor, e da Bíblia? O senhor tem algum conselho para mim da Bíblia? Tem uma palavra da Bíblia? O Leandro Quadros diz assim, essa é uma boa pergunta, meu irmão. E ele rapidamente diz, olha, eu quero citar para você 2 Reis, capítulo 20, verso 1. Está escrito, assim diz o Senhor, põe em ordem tua casa, porque morrerás e não viverás. E Tito diz, misericórdia. Mas essa é a palavra que o senhor tem para mim, professor. E o professor Leandro Quadros diz assim, Tito, a gente não diz lá no programa, se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. Bom, no dia seguinte, Tito resolve comprar um par de luvas. E ele vai treinar, vai se preparar para a luta. Os dias vão passando. Tito faz uma dieta bem balanceada. Tito acorda todos os dias cedinho e vai fazer Cooper, vai correndo aí pela cidade de Jacareí, dando várias voltas, correndo bastante. Ele compra um saco saco de pancadas e fica todo dia treinando, e fica dando socos ali, fazendo aqueles gingados de boxeador e vai se preparando. Cada dia ele vai ficando mais forte, mais musculoso. Ele resolve também ir para a academia, e ele vai malhando, vai levantando peso. E olha uma coisa, o tempo vai passando, a cintura vai afinando, os ombros vão enlarguecendo, Tito vai ficando malhado. Tem foto do Tito malhado aí também, não tem? Cadê a foto do Tito? Vamos ver. Uau! Tito em 3, 4 meses realmente ficou muito forte, não é? Tito ficou muito preparado para a luta e agora ele já está confiante. O tempo passa, chega o dia da luta. E vamos imaginar que você está aqui na Novo Tempo, você veio nos visitar. E coincidentemente no dia da luta. Então nós vamos sair daqui da Novo Tempo para o ginásio do Ibirapuera, lá em São Paulo. São vários ônibus que saem. No primeiro ônibus, na primeira cadeira do ônibus, está o nosso boxeador, confiante e feliz. Chegamos ao ginásio do Ibirapuera, corremos todos para a arquibancada e ficamos ali na ansiedade da luta começar. De repente, chega ao estádio e entra no ringue o nosso boxeador. Sabe aquele roupão assim de boxeador cheio de adesivos, de patrocínio? Entra o Tito no ringue e aí a multidão fica eufórica e a gente fica gritando... o Tito vai arrasar. Bom, a torcida não é muito criativa, porque também não tem muita experiência. E aí, pronto, Tito está ali feliz. Aí ele arranca o roupão assim, bate nos peitos e a multidão está eufórica. De repente, o Tito ouve e vê a torcida fazendo assim. É que acabou de entrar no ringue o adversário do Tito. E quando o Tito olha para trás, ele vê o seu adversário. O camarada tem pelo menos uns 3 metros de altura. O camarada deve pesar aí uns 200 quilos de peso.
A luva deles, a luva de boxe dele deve ter aí uns 50 centímetros de diâmetro. E o indivíduo, além de grandão, de pesadão, ele tem assim um olhar de matador, um olhar de vingança, de ódio. Parece até alguém que no passado já tenha sido muito bonito, porque ainda conserva alguns traços, mas ele está desfigurado pelo tempo e pela maldade. E com aquele olhar cruel, ele mira o Tito. E o Tito, que estava lá todo fortão, animado, ele vai indo para o cantinho do ringue, vai se abaixando, e vai se abaixando, e ele fica ali como um franguinho tremendo de medo. E o grandão está lá, todo arrogante, humilhando o Tito. E a torcida que estava na arquibancada eufórica, todo mundo fica preocupado. O pastor Toninho põe a mão na cabeça e diz: oh, meu Deus, por que eu permiti isso? Oh, Senhor, misericórdia, o Tito é um bom rapaz. O Tito tem 2 filhinhas tão lindas para criar, tenha misericórdia, Senhor. Bom, de repente a torcida já se levanta de novo. Alguém no meio da arquibancada diz assim: Tito, ele é grandão, mas é um só, Tito. Você é pequeno diante dele, mas você é ágil. O grandão deve ser lerdo, o grandão é mole, é paradão. Você é pequeno, mas você é ágil, vai. E quem sabe um baixinho se levanta e diz assim: Tito, o tamanho não é documento. Já viu esses argumentos de baixinho, né? Vai lá, Tito, vai dar certo, você vai conseguir. Você treinou, você se preparou para isso. De repente o Tito já está animado. E se levanta, dá uma encarada no gigantão lá, no grandão. Pronto, começa a luta, soa o gongo, os dois se encontram no meio do ringue. E Tito pensa assim: a melhor defesa é o ataque. E Tito parte para o ataque. O grandão abre a guarda e na primeira oportunidade que Tito tem, o Tito dá uma acertada assim, um cruzado de direita em cima do queixo do grandão. Não foi fácil alcançar, mas ele conseguiu. E depois ele dá uma de esquerda no abdômen. Só que o grandão apanha, mas também nem se mexe. Mas Tito está empolgado ali batendo. De repente o grandão vai e resolve acertar o Tito. E com um soco só, ele joga o Tito na lona. O Tito cai e começa a rolar de um lado para o outro, sentindo muitas dores. E aí ele pensa: acabou, eu perdi. E o juiz está contando, e a multidão está sem saber o que fazer, mas alguns estão gritando: levanta, Tito, levanta, levanta, até que ele reúne forças e se levanta. Pronto, e ele continua o combate. E de novo ele consegue dar uns socos. Sabe por que o grandão abre a guarda e deixa o Tito bater? É para que o Tito se empolgue, imaginando que desse jeito vai conseguir vencê-lo. É que o diabo sabe que enquanto nós estivermos no ringue sozinho, lutando contra ele, sozinhos, nós não vamos vencer nunca. Por isso que ele deixa, para que o Tito se empolgue. É por isso que ele deixa nós termos algumas vitórias na vida cristã, mesmo sem Cristo, para que nós continuemos com este método, que não é suficiente para a vitória. E Tito vai lá e dá mais alguns socos, mas de repente o grandão vai dar uma girada assim na mão, entendeu? E aí dá um murrão assim em Tito de cima para baixo, tipo um cascudo gigante, e vem de cima para baixo assim como que para enterrar Tito no chão. E quando Tito leva aquela pancada na cabeça, ele cai de novo. E no chão Tito fica pensando assim: eu estou decepcionando minha família, os meus amigos, meus colegas, eu estou decepcionando a minha igreja. A igreja apostou em mim, a igreja acreditou em mim. Mas o povo na arquibancada continua dizendo: levanta, Tito, vença, nós apostamos em você. Quem sabe tem um lá dizendo assim: olha, está vendo aí? Jovem, sabia que ele não ia dar conta, não devia ter sido batizado, nós não devíamos tê-lo colocado na igreja, na liderança da igreja. Eu sabia que ele ia decepcionar. Infelizmente tem alguém assim, não é? Mas a maioria na arquibancada continua dizendo: levante-se, Tito, e lute, levante-se e lute. E com muito empenho, Tito se levanta de novo. E vai de novo para o combate com o gigante, mas ele leva outro soco e cai. Tito está no chão arrasado, está pensando: tudo acabou. Mas de repente ele vê do lado de fora do ringue alguém que esteve ali o tempo todo, só que Tito não estava percebendo. E esse que está fora do ringue está dizendo assim para ele: Tito, lute, lute. Mas Tito entende, caído no chão, que aquele que diz lute não está com a mesma ênfase dos outros da arquibancada. Este que está fora do ringue está dizendo assim: Tito, lute para segurar a minha mão. E quando ele diz lute, ele diz com a mão estendida.
Tito caído, cheio de hematomas, sangrando, fraco, machucado. Ele vê aquele homem insistindo, lute, lute para pegar a minha mão. E ele faz muito esforço, porque todo o seu corpo dói, mas finalmente ele consegue tocar a mão daquele que estava fora do ringue. E nessa hora nosso Senhor dá um salto de campeão e cai dentro do ringue. E ele levanta o Tito, e ele coloca o Tito ao seu lado, ele abraça o Tito. E agora então, os dois juntos, eles vão andando na direção do adversário. O adversário que até então se mostrava indestrutível, imbatível, ele vai recuando. E o Tito e o Senhor vão andando na direção do adversário. Um detalhe, ninguém viu o Senhor que entrou no ringue, exceto o Tito e o próprio adversário. E na medida em que Tito e o Senhor vão andando na direção do adversário, o adversário vai recuando até que ele encosta nas cordas do ringue, passa as suas pernas por cima das cordas, sai do ringue e sai correndo pelo ginásio afora. Ele sai correndo e foge do ginásio. E o juiz que estava ali conduzindo a luta, ele vê o Tito em pé no meio do ringue, ele vê que o adversário de Tito fugiu, então ele olha para o Tito e diz assim: filho, você apanhou muito, você sofreu muito, você está todo machucado, mas você está em pé, você está aí no ringue, o seu adversário fugiu. Então, nessa hora, o juiz, ele segura a mão do Tito e ergue, e diz assim: senhoras e senhores, nós temos aqui um novo campeão, Tito, da TV Novo Tempo. E aí levanta as mãos do Tito e coloca uma medalha no peito do Tito, e Tito é vitorioso. Tem até a imagem do Tito vitorioso. Coloca aí a foto. Olha lá o Tito feliz, como sempre sorridente, né? Tito agora está alegre porque Tito venceu. Mas um detalhe interessante, todas as pessoas estão aplaudindo o Tito. Mas quando Tito ergue sua mão e sorri, ele está acima de tudo sorrindo para Deus e para o céu. Ele está dizendo: Senhor, eu te louvo e te agradeço, porque eu sei que foi quando o Senhor entrou no ringue, foi pela presença do Senhor, foi pelo poder do Senhor que o inimigo foi expulso e eu fui declarado vitorioso. Tito no ringue está dizendo: todo louvor, toda honra e toda glória sejam dados ao Senhor. Tito está dizendo as palavras do apóstolo Paulo: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que é isso. Nós todos precisamos nos esforçar para alcançarmos a vitória, a coroa de glória. Mas entenda isso, o maior esforço que você e eu precisamos empreender é no sentido de termos comunhão com o nosso Senhor, é de chamarmos nosso Senhor para o ringue, é de estarmos juntos dele. É pela presença do Senhor em nós, através de sua palavra. Quando a gente vive uma vida de oração, uma vida de culto, de adoração, é por essa comunhão com o Senhor que nós somos fortalecidos e somos vitoriosos. O inimigo não resiste à presença de Deus. Na presença do Senhor, eu lhe afirmo, é impossível pecar. Em vez de estarmos lutando tanto contra o pecado, lutemos mais para estarmos juntos do nosso Senhor, para termos um relacionamento real, profícuo, eficaz com Ele. Acredite, se o seu relacionamento com o Senhor for profundo e verdadeiro, o Senhor vai mudar o seu comportamento e o Senhor vai lhe dar vitória naquilo que você tem fracassado, porque é o poder de Deus que se aperfeiçoa em nossa fraqueza e não nos faz apenas vitoriosos, porém mais que vitoriosos. O Wallace Lima vai cantar mais uma vez. Preste atenção nessa música linda e em seguida eu volto com você. Por muitas vezes te abandonei, deixei de confiar em ti, Senhor, e fraco fiquei. Entregue a minha própria sorte, à ruína e ao fracasso. Não tive forças para retornar e confiar.
Escolhi no deserto ficar, não quis em tuas moradas entrar, pois me acostumei com o que tenho e sou fraco, então minha fé vacilei. Senhor, eu preciso voltar, não consigo. Outra vez me ensina a te amar e sincero, que eu entregue o meu ser, meu louvor e fervor, pois eu sei que és o Deus de Moisés, que no deserto guiou o seu povo no escuro. Pão do céu fez descer, fez sinais e prodígios. Tudo podes fazer, transformar o que crer, e outra vez me trazer de volta pro seu lar, e do deserto me tirar. Por muitas vezes te abandonei, deixei de confiar em ti, Senhor, e fraco fiquei. Entregue a minha própria sorte, à ruína e ao fracasso. Não tive forças pra retornar e confiar. Escolhi no deserto ficar, não quis em tuas moradas entrar, pois me acostumei com o que tenho e sou fraco, então minha fé vacilei. Senhor, eu preciso voltar, não consigo. Outra vez me ensina a te amar e sincero, que eu entregue o meu ser, meu louvor e fervor, pois eu sei que és o Deus de Moisés, que no deserto guiou o seu povo no escuro. Pão do céu fez descer, fez sinais e prodígios. Tudo podes fazer, transformar o que crer, e outra vez me trazer de volta pro seu lar, e do deserto me... Não consigo, e sincero, que eu entregue o meu ser, meu louvor e fervor, pois eu sei que és o Deus de Moisés, que no deserto guiou o seu povo no escuro. Pão do céu fez descer, fez sinais e prodígios. Tudo podes fazer, transformar o que crer, e outra vez me trazer de volta pro seu lar, e do deserto me tirar. Yeah. Do deserto me tirar. Do deserto me tirar. Eu era jovenzinho ainda, quando ouvi dizer que os desistentes nunca vencem, mas os vencedores nunca desistem. Quer ver outras palavras boas? Herói não é aquele que sempre vence, mas aquele que, mesmo humilhado, no pó da derrota, conserva o ânimo para a luta. Talvez você esteja lutando muito e já tenha muitas vezes procurado fazer a vontade do Senhor, no entanto, tem sofrido e tem se frustrado porque continua cometendo os mesmos erros que lhe envergonham, que entristecem o Senhor. Eu quero estimular você mais uma vez, no sentido de que fortaleça a sua comunhão com Deus. Mas é verdade que às vezes não é fácil. Não é sempre que a gente quer estudar a Bíblia, não é sempre que a gente quer orar, não é sempre que a gente quer ir à igreja adorar. Não é assim? Mas esse é o esforço que você e eu precisamos fazer. Para essa luta, nós somos chamados.
Eu não posso iludir você dizendo que isso é fácil. Às vezes é muito fácil e extremamente agradável. Mas há momentos muito difíceis, quando a gente não quer ter comunhão com o Senhor. Quando nós não queremos segurar na mão dEle. E a gente precisa fazer isso. Compreende? Em vez de estar lutando contra pecados, lute para se apegar mais ao Senhor. E a presença do Senhor em você vai lhe dar poder para vencer o pecado. Você gostaria nessa hora de buscar essa comunhão com Deus? Eu quero orar por você e quero pedir a Deus que lhe dê a vitória. Vamos orar juntos. Pai querido, nesta hora, Senhor, eu te peço não porque eu tenha nenhum mérito, mas porque eu sei que Tu és um Deus de bondade e misericórdia. Que Tu abençoes, Senhor, todos aqueles que estão orando comigo, em especial, Pai, aqueles que mais necessitados estão. Aqueles que têm se sentido fracassados na vida cristã. Ó Deus, olha para esses Teus filhinhos nessa hora, Senhor. Toca-lhes através do Espírito Santo e renova neles o desejo e a decisão de se voltarem a Ti, Senhor. Ajuda-os a terem comunhão contigo. Que eles andem com o Senhor, que eles se apeguem ao Senhor. Que sejam homens e mulheres de oração, de estudo da palavra, de adoração, para que desta maneira sejam vencedores por Tua graça e poder. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Guarde sempre com você a palavra do Senhor, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fique com Deus. Um abraço. Tchau.